Sabe aquela ideia de se esforçar para ser uma boa pessoa? E se eu te dissesse que esse esforço todo pode, na verdade, acabar nos afastando de Deus? Hoje, a gente vai mergulhar num argumento teológico bem interessante que vem lá dos textos de 2 Samuel e que explora justamente essa possibilidade. Pois é, essa frase é forte, né? E é exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar. A fonte dessa análise argumenta que focar só em ser moral, na base do nosso próprio esforço, pode acabar nos desviando de um princípio espiritual muito mais profundo. Bora entender como isso funciona? Ok, pra gente começar a desvendar esse paradoxo, a gente precisa olhar para um ponto-chave. Qual é o problema de uma moralidade que gira só em torno do ser humano? Aqui, a gente já vê o conflito central. O sermão que estamos analisando faz uma distinção bem clara entre duas formas de enxergar o que é bom. De um lado, a gente tem o que ele chama de simples moralidade. Pensa assim, é tudo sobre o que a gente faz por fora, nosso comportamento, nosso esforço. Mas do outro lado, tem a ética do reino, que é uma coisa bem diferente. A parada aqui é uma mudança por dentro, uma transformação que não vem da gente, mas que é recebida como um presente. E essa ideia fica ainda mais clara quando a gente pensa no que acontece se Deus sai da equação. A fonte até cita o filósofo Immanuel Kant para ilustrar isso. A lógica é a seguinte, se você tira Deus da jogada, o que sobra? Sobra só a gente tentando ser bom por conta própria. A religião vira tipo um projeto de autoajuda, entende? Em vez de uma transformação de verdade. Então, só pra não ter dúvida, quando a gente fala aqui de simples moralidade, não quer dizer ser uma pessoa ruim, nada disso. É mais sobre um sistema de ética que, segundo o que a gente tá analisando, foca só no que se vê por fora, sabe, no comportamento, mas não mexe no coração, nas motivações de verdade e nem leva em conta uma autoridade maior, divina. E olha, tem um exemplo perfeito pra isso na história. Imagina só, Nicodemos. O cara era o mestre da lei religiosa, um pilar da moralidade, tipo, impecável pros padrões da época. Mas, mesmo assim, a narrativa bíblica conta que foi dito a ele que isso tudo não bastava, que todo aquele comportamento exemplar não era um ingresso pro reino de Deus. Isso mostra que o ponto central não é ser perfeito por fora, né? Beleza, então se não é essa moralidade, qual é a alternativa? A análise que a gente tá vendo aponta pra uma ética que vem de um lugar totalmente diferente. E aqui tá o primeiro princípio. A base para saber o que é certo ou errado não seria a cultura, o que todo mundo tá fazendo, não. A base seria algo constante, que não muda com o tempo, a palavra de Deus. E a história do rei Davi em 2 Samuel é um belo estudo de caso sobre isso. Pensa bem, a lei para ele era clara, não era para ter um monte de esposas, mas o que ele fez? Exatamente o que os outros reis da época faziam, os reis pagãos. Ele se conformou com a cultura, casou com várias mulheres para fazer alianças políticas para ter mais poder. E o resultado disso, segundo a análise, foi desastroso para a família dele no futuro. E a lição que fica é essa, né? Muitas vezes, o que é visto como normal na cultura, seja naqueles tempos ou hoje em dia, bate de frente com os princípios do reino. É preciso ficar atento para perceber essa diferença. Mas não é só sobre de onde vêm as regras. A coisa vai mais fundo. É sobre o que move a gente por dentro, a nossa motivação. E aqui entra o segundo princípio, abrir mão do interesse próprio, do ego. A mudança é total. Em vez de pensar o que eu levo de bom nisso, a questão passa a ser o que o rei quer. O foco muda completamente. E a história de 2 Samuel tá cheia de exemplos disso. Dá uma olhada. Abner, ele muda de lado não por acreditar em algo, mas por puro orgulho ferido. Joabe ignora o rei dele para conseguir uma vingança pessoal. E Recabe e Baana, eles matam uma pessoa não por justiça, mas na esperança de ganhar um favor, de se dar bem. Todos eles agindo pelo próprio umbigo. E olha que aplicação moderna e direta que a fonte faz. Ela critica essa ideia de fazer networking dentro do reino de Deus, sabe? Usar as pessoas como se fossem degraus para subir na vida. Isso é visto como o exato oposto da ética do reino. Bom, e essa mudança toda de motivação leva a gente pro terceiro e último princípio, a submissão, que nada mais é do que aceitar o julgamento do rei sobre o que é certo e errado, em vez de confiar só no nosso próprio achismo. E aqui, a gente tem o contra-exemplo, o exemplo positivo. Davi faz algo que ninguém esperava. Ele lamenta, ele chora pela morte de um inimigo. E qual é o efeito disso? O povo vê a atitude do rei e segue o exemplo. O senso de justiça deles é moldado pelo que o rei justo fez. Certo, mas onde tudo isso leva? Qual o objetivo final dessa ética toda? A resposta, segundo a análise, é a unidade de verdade. Essa pergunta que Davi faz sobre o corpo do Abner é pesada. Você tinha que morrer como um tolo? Põe a gente pra pensar. O Abner era um cara poderoso, mas o fim dele foi trágico. A pergunta dá a entender que a vida dele, guiada pelo orgulho, pelo interesse próprio, acabou levando a esse fim tolo. A grande busca na história era unir todo Israel. Mas, como a gente pode ver, as tentativas humanas deram todas com os burros na água. Os acordos políticos do Davi falharam. A vingança do Joabe falhou. A ambição dos assassinos Recabe e Baana também falhou. Tudo esquema baseado no egoísmo, que no fim não uniu ninguém. E aí a gente chega no ponto central do argumento. A unidade de verdade, seja numa nação ou numa comunidade qualquer, não nasce de planos e estratégias humanas. Ela acontece quando todo mundo decide se submeter a uma mesma autoridade, a um mesmo rei. No final das contas, tudo se resume a essa metáfora, que é muito forte. A escolha que fica é construir a vida sobre a rocha, que é a palavra do rei, ou construir sobre a areia, que é a cultura, o interesse próprio. Um fundamento é sólido, o outro, a gente sabe que desmorona. Fica aí a reflexão pra gente pensar em qual base a nossa vida está sendo construída.